Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir, aproveitando para gravar um vídeo com relação à resolução da nossa atividade de geometria analítica, certo? Lembrando que a professora da disciplina vai atribuir uma pontuação, pelas atividades. É sempre interessante vocês estarem praticando essas atividades em algum momento para ir reforçando o conteúdo por ela abordado. Então tem no capítulo 1 uma atividade inicial sobre a representação de vetores no plano. Em primeiro lugar tem uma questão lá que informa o vetor U e V, aqui representado por esse desenho, e pede para que você represente em cada item desse os vetores formados pela diferença U menos V, V menos U, V menos 2U e 2U menos 3V. Eu acredito que fazendo dois desses itens, o restante vocês podem fazer sem muita dificuldade. Então veja que, por exemplo, na questão 1, no item A, melhor dizendo, a reta o vetor que nos é pedido é o vetor diferença, o vetor U menos o vetor V. A diferença, o fato de ter o sinal negativo aqui, inverte apenas o sentido do vetor. Então um representante para menos V seria um vetor com o mesmo comprimento e mesma direção de V, só que com o sentido contrário. Então um representante para o vetor V seria um vetor com o mesmo comprimento e mesma direção, porém com o sentido contrário ao do vetor informado aí no desenho. Vou apresentá-lo aqui. Esse vetor aqui seria um representante para o vetor V, aliás, menos V. E o vetor U é esse correspondente que eu vou fazer uma linha horizontal para o vetor U. Então esse desenho aqui poderia muito bem representar individualmente, aqui o vetor menos V, só alterar o tamanho da minha letra aqui. Esse vetor aqui poderia muito bem representar o menos V, e esse aqui é o nosso vetor U, certo? Do desenho. Veja que o vetor negativo corresponde apenas à inversão de sentido, ok? E pela regra, a regra do polígono, a gente pode fazer essa soma desses dois vetores, que vai corresponder à diferença U mais menos V, pegar no início de um, juntando com o final do outro vetor. Essa seria a representação do vetor U menos o vetor V, esse vetor aqui em verde, U menos V. Okay. A mesma ideia vai ser para a letra B. Você inverte dessa vez o U, inverte o sentido de U, aí você vai ter um vetor somente com o sentido contrário, V menos U, vai ter o final da setinha aqui e o início da seta aqui. Na letra C, por exemplo, menos V, novamente a gente vai ter esse vetor aqui, o vetor V com sentido contrário, e menos duas vezes U. Então um representante de menos V eu posso colocar um vetor paralelo a esse em qualquer lugar, vou colocar ele aqui, basta que tenha paralelo e tenha o mesmo sentido. Agora o menos duas vezes U, eu vou ter o seguinte cuidado, para representá-lo eu vou desenhar a seta com o sentido contrário, a seta do vetor U, e o comprimento desse vetor eu vou fazer maior. Aliás, esse comprimento aqui ele tem que ser desenhado de tal forma que seja duas vezes desse tamanho aqui,
certo? Fazendo isso no caderno, com cuidado na escala, não seria problema. Então, sentido contrário e comprimento 2 vezes maior. Dessa forma, eu obtenho aqui o meu vetor menos 2 vezes u, e a soma entre eles, né, pela regra do polígono, é o vetor que junta, ou melhor dizendo, que parte da origem, de um deles até o final do outro, né? Ou junta o início com a ponta, né? Era isso que eu ia falar. Então, o vetor soma desses dois vetores aqui, esse aqui seria a letra C. E é esse aqui. Então, ó, esse meu vetor menos v está sendo representado aqui, menos 2u aqui, e que seria a soma dele, menos v mais menos 2u, então é só menos 2u mesmo. Ok? Eu acho que a letra B e letra D não vai ser problema para vocês. Uma outra questão também de representação de vetores, dessa vez com 3, A, B e C. Para andar um pouquinho mais rápido aqui, eu vou utilizar só a caneta, não vai ficar tão alinhado, mas vai ajudar bastante na velocidade do vídeo. Então, representar o vetor 4A menos 2B e C, desse vetor aqui, eu vou fazer um vetor com mesma direção, mesmo sentido, só que 4 vezes maior. Então, como não tem uma escala, basta fazer um vetor maior do que esse. Então, esse aqui é o meu 4A. Agora, o vetor menos 2B, ele tem a mesma origem de B, só que tem sentido contrário, certo? Enquanto o 4A está apontando nessa direção, o menos 2B ele vai ter o sentido contrário de B, certo? Vou aproveitar, até apagar aqui, para inclinar mais esse primeiro vetor de A, deixar ele quase perpendicular. Vetor 4A e menos 2B nesse sentido aqui, menos 2B. Então, o B teria o sentido para cá, o 2B teria sentido contrário. Da mesma forma, o representante para menos C vai ter sentido contrário a C. O segmento horizontal, só que com o sentido contrário do sentido de C. Então, o vetor C está nesse sentido, o vetor menos C fazer o mesmo segmento tem sentido contrário, um representante para o vetor menos C. Esse aqui é o menos 2B e esse vetor aqui é o menos C. Bom, o vetor que representa a soma de todos eles eu vou fazer em parte, né? Primeiro com o 4A com o menos 2B. Então, pela regra do polígono, é só, aliás, como eles não tem sentido, como o final de um não é o início do outro, o que eu vou usar a regra do polígono é a soma entre esse e esse aqui, ó. Para somar os três eu posso somar na ordem que eu achar melhor, a ordem que você quiser, melhor dizendo. Então, usa a regra do polígono para, por exemplo, somar 4A com menos C. E é só unir o início de um com o final do outro. Essa é a parte que corresponde a 4A menos C. Se inverte. Bom, agora esse vetor com esse aqui, basta pegar um representante desse, de menos 2B, ó, um representante de menos 2B, colocar bem aqui, ó. Também é menos 2B, não importa a posição. Coloquei a origem dele junto com a origem do meu vetor inicial. E agora eu posso usar a regra do paralelogramo, já que o sentido não é o mesmo. 3 setas, né? Eu completo um paralelogramo aqui com esses dois vetores em verde, e o representante para eles vai ser esse aqui. Okay?
esse aqui é a soma dos três vetores 4A com o menos 2B com o menos C. E estava... Eu acredito que é possível, né, através da folha, do caderno, ter uma pauta melhor. E aí poder calcular a soma dos vetores, né? Você pode desenhar em qualquer posição entre A, B e C. Você poderia, por exemplo, com A e B fechar um paralelogramo e aí a partir de B desse resultado, com esse resultado e C fechar outro paralelogramo. Quando você faz a soma dos vetores A e C pela regra do paralelogramo, desculpa, o inverso dele, no sentido contrário, é menos A mais C, e é só somar com o dobro de B. Bom, é possível fazer as outras questões sem nenhum problema, essas questões são simples. E por último, no capítulo 1, teria essa terceira questão, que informa os vetores U e V. São vetores que eles fazem entre eles um ângulo de 60 graus. Então, suponho que aqui seja meu vetor U. E fazendo um ângulo de 60 graus, que seja o meu vetor V. A pergunta é, qual seria o ângulo formado entre U e menos V? Bom, o próprio desenho iria nos guiar nesse sentido, porque menos V teria o sentido contrário a V. Esse seria o vetor menos V. Bom, esse ângulo inteiro aqui, em azul, é o ângulo raso, o de 180. Se retira essa parte em vermelho, 60, bom, de 180 tira 60. Entre U e menos V é um ângulo de 120. E a partir desse desenho é possível calcular, por exemplo, a relação dos ângulos entre menos U e V, menos U e menos V, e aumentando o tamanho dos vetores não vai alterar em nada o ângulo entre eles, ou seja, 2U é um vetor com comprimento dobrado de U, mas direção e sentido mesmo. 3V seria triplicar o comprimento do vetor V, mas direção e sentido também seria a mesma. Então o ângulo entre esses dois vetores aqui também é 60 graus. É possível deduzir a partir do desenho os ângulos entre os outros vetores, ok? Espero que vocês tenham dado para entender com essas explicações. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.